Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Depois de algumas semanas ausentes, nós estamos, pela graça de Deus, aqui. Na verdade, desde a semana passada que nós já estávamos aqui. Chegamos no sábado passado, mas os irmãos devem ter tomado notícias de que não cheguei passando muito bem e fui acometido de um princípio de bronquite e aquilo foi me derrubando e assim que chegamos no sábado, já fomos ao médico e fomos medicados, mas o remédio não surtiu o efeito esperado. Na quarta-feira voltamos ao médico, o médico resolveu passar uma dosagem mais forte de remédio, porque contactou um princípio de bronquite, né? E reforçou a dose, e de maneiras que hoje já estou quase que 100%. Diria que estou aí uns 85% melhor, graças a Deus. Mas a vontade de estar aqui com os irmãos era muito grande. Domingo passado eu fiz um empenho muito grande, mas a semana toda foi muito difícil, com muita febre, corpo dolorido, cabeça, tinha menor condição de estar aqui. Mas hoje, graças a Deus, Deus nos brindou com essa oportunidade, esse privilégio. Semana passada, eu pedi ao pastor Davi para nos substituir. Falei com ele, né? Falei, pastor, vamos cancelar a ceia para domingo que vem, né? Que eu gostaria muito de participar da ceia com os irmãos. E hoje, por pouco, também não dava para participar. Mas eu falei, mas se eu não puder, fica livre para poder ministrar a ceia aí. Ele vai ministrar a ceia, porém, com a bênção de Deus, eu vou estar participando com os irmãos. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé. Eu estou, na verdade, aqui, estou fazendo um teste para ver como é que eu vou reagir. Porque até os 40 minutos ele vai estar ali, preparado para pregar. Se eu não tiver conta nem da abertura aqui, ele vai dar sequência ao culto e vai nos trazer a mensagem. O Salmo 47 diz assim: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono. Olha quantas convocações, quantos chamados, quantos convites da palavra para salmodiarmos a Deus, para cantar louvores, não é? Agora, nosso coração precisa estar aberto para poder externar ao Senhor nosso louvor, a nossa adoração. Não é só os lábios, mas um coração que se curva também diante do Senhor. Vamos louvar a Deus com a palavra de oração. Queria convidar a nossa irmã Jaqueline, que nos conduz a Deus nessa oração. Obrigado, Jesus. Sim, meu Deus, seja assim, Pai. Seja assim mesmo, Pai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Sim, meu Deus. Vamos então deixar o nosso coração exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
instante nós separamos um tempo para orar uns pelos outros. E hoje eu vou me incluir entre aqueles que vai receber essa oração. E se há mais alguém como eu que está precisando de oração, quer vir aqui à frente, venha. Vamos nos colocar diante do Senhor, buscar a bênção dele sobre as nossas vidas. Pediu o pastor Barbosa que nos conduza a Deus nessa oração de intercessão, não só em favor desses que estão aqui, mas daqueles que nos acompanham de algum outro lugar, e que nesse instante, quem sabe, estão passando por alguma dificuldade. Me alegro tanto em ver o André Franca aqui, né? Esses dias atrás, ele estava aqui, mas clamando e chorando de tanta dor, né? Na coluna, também submeteu-se a uma cirurgia, e liguei para ele essa semana e disse: pastor, não estou sentindo mais nada, graças a Deus. Então a gente fica feliz de ver, né? Isso. Só Ele pode fazer por nós. Pai bondoso, Deus de toda graça, amado Pai, nós nos dobramos diante do Senhor hoje, porque só o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa exaltação. Ninguém mais. Nós não merecemos isto. A nossa existência não tem sentido sem o Senhor. Nós não podemos nada, absolutamente nada sem o Senhor. Oh, Pai amado, agora que chegamos aqui à frente com todos os nossos irmãos, expressando a sua mais profunda necessidade do toque da Tua mão, corações quebrados, talvez abatidos, talvez ansiosos, fracos, necessitando muito de nos jogarmos diante do Teu altar, aos pés da cruz, o fardo pesado que temos carregado durante as semanas passadas. Ó Deus, o Senhor pode fazer por nós o que ninguém pode. O Senhor pode aliviar a carga no caminho. O Senhor pode sustentar os joelhos trôpegos na caminhada. O Senhor pode restabelecer a saúde física diante da necessidade profunda. O Senhor pode colocar dentro de nós a saúde espiritual que tanto necessitamos. Ó Deus, para quem vamos correr? Porque só o Senhor tem as palavras de vida. Por isso nos dobramos aqui, Senhor. E quem sabe aquela pessoa que nos ouve através da internet também precisa tanto do Senhor. Está com o coração quebrado, sozinho em casa, vendo o nosso culto, participando dessa adoração, mas com a necessidade profunda do Deus vivo e poderoso. Nós te pedimos, Senhor, que lá também a Tua mão possa alcançar esta pessoa. Que o Senhor possa demonstrar o amor que o Senhor tem por ela, a misericórdia com quem o Senhor olha o coração desta pessoa. Ó Deus, ouve o nosso clamor por socorro. Ouça o nosso pedido, Senhor, aquilo que vai dentro da nossa alma. Ó Pai, ouça-nos e atende-nos. O Senhor é o Deus que vê. O Senhor vem ao nosso encontro.
e o Senhor nos sara as feridas do coração, da alma e da carne. E quando nos chegamos diante do Senhor hoje e celebramos a morte e ressurreição de Jesus, nós podemos dizer com certeza que porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Porque o Senhor vive, os nossos olhos podem ser levantados e podemos olhar para o horizonte com a certeza, com uma esperança inefável, que não acaba, que não muda, porque cremos no Deus que é imutável, que declarou o seu amor por nós como seus filhos e disse que isto jamais seria mudado. Ó Deus, nós pertencemos ao Senhor e a ninguém mais, e nós dependemos do Senhor. Põe a tua mão de graça, a tua mão de misericórdia sobre os meus irmãos e as minhas irmãs que vieram aqui na frente demonstrar a sua necessidade, a sua dependência do Senhor. Oramos por aqueles que ainda choram a perda de familiares, dos massacres que vimos nas últimas semanas aqui neste país. Vá até aquele pai, até aquela mãe que ainda chora pela perda do seu filho, da sua filha. A mulher que perdeu o seu marido, o marido que perdeu a sua esposa, os filhos que perderam os seus pais. Ó Deus, conforta, consola, mostra-te forte para com aqueles que estão fracos agora e não tem lugar para olhar com seus olhos cheios de lágrimas, de dor. Que a tua misericórdia alcance essas pessoas também. Eis-nos aqui como povo do Senhor, como igreja tua, para ouvir o Senhor falar e para dizer quando sairmos daqui, nós nos encontramos com Deus. Onde nós estávamos, Deus nos falou e nos reergueu do fundo do poço e colocou os nossos pés firmes na rocha eterna que é Jesus, no nome de quem nós oramos e te adoramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode assentar? Só relembrando duas coisas que estão aí no nosso boletim. Primeiro, nosso encontro de casais, nosso encontro, nossa reunião de casais aí, né? Eu gostaria que os casais pudessem estar tomando nota para esse tempo que vamos ter juntos. Eu fico encorajando aos casais que valorizem, que priorizem, não é, esses nossos encontros. Há algum tempo atrás, aconteceu uma cena interessante, numa ministração de casais exatamente. E alguém chegou e fez o comentário seguinte: eu já sei tudo que vai ser falado lá. E depois essa pessoa me falou assim: parece que você estava me ouvindo, porque eu falei assim, a primeira coisa que eu cheguei e disse: eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, eu já sei tudo que ele fala, não é? E diz ele que olhou assim para a esposa dele, com que assim, você falou com ele? Eu não, nós saímos juntos de casa, você falou agora, como é que eu falei? E chegamos aqui e estava junto. A questão não é o que nós já sabemos, é o que nós fazemos, né? E esse estar junto, esse celebrar, esse compartilhar, ajuda a fortalecer a nossa comunhão como marido e mulher, né? E nós sabemos que a base de tudo é o casamento, é a família. E a família está bem, as demais coisas tendem a ir bem. E nós precisamos investir duramente nisso aí, tá bom? Boa noite, igreja. A paz do Senhor.
Bom, a minha participação aqui, como todos já sabem, é celebrar a presença dos nossos visitantes. E não posso deixar de ressaltar a presença dele, né? Que é quase um visitante. Bem-vindo, Daniel, né? De volta ao seio. Nossa querida e amada Jandira, que eu senti uma falta tremenda dela, que minha mentora, vamos dizer assim. Também gostaríamos de agradecer a presença da Tamires, do Diego e do João Miguel. Sejam bem-vindos. Por favor, podem se colocar. Aqui, do lado de cá. Por favor, levantem-se. Quem estiver ao lado dos dois, por favor, dê um abraço, cumprimente. E o Edmar, que está aqui do lado de cá. Edmar, seja muito bem-vindo, né? Alguém, por favor, cumprimente-o. E eu gostaria de deixar, na verdade, eu não gostaria de deixar. Eu gostaria de lembrá-los de ler o boletim e, principalmente, o nosso texto de hoje. O nosso texto está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte, que no nosso boletim está em inglês. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, vamos continuar cultuando o Senhor. Boa noite, Deus os abençoe. Só lembrando, né, irmãos, eu estou evitando usar esse microfone aqui para não ficar para os demais. Outro aviso que eu falei que queria lembrar é do último sábado do mês, né, já que está aí a nossa viagem ao Holy Land. Quem nunca foi em Israel, né, tem a chance de ir agora em Holy Land, né, ali em Orlando. Então, aquelas famílias que desejam participar já podem procurar a Jaqueline, o Highlander, já tem ali algumas, já diz, olha, eu quero participar, para a gente já acertar essa questão do ônibus, dos tickets, né? A gente vai sair daqui bem cedinho no sábado, para dar tempo de participar de toda a programação lá. Quem nunca foi, eu já fui várias vezes e digo que a gente não perde. Quantas vezes você vai, você é edificado, é abençoado, é muito gostoso, muito bom, não é? E eu queria encorajar vocês a irem, tá? A participarem. Na nossa pastoral, eu iniciei uma série de pastorais essa semana, terminei aquela série semana passada, e iniciei uma outra série agora. E nessa série eu falo exatamente sobre o princípio que envolvem o contribuir. E uma coisa que eu observo, irmãos, que pelo menos na minha caminhada, e eu não quero fazer disso uma regra geral, mas hoje está muito comum você encontrar pessoas dentro e fora da igreja, até mesmo pastores e líderes, que se levantam contra o ofertar, o dizimar. E uma das coisas que eu percebo que, pelo menos na vida das pessoas que eu conheço, que tem essa dificuldade, é porque eles na verdade não contribuem. E nessa série de pastorais eu falo sobre 3 princípios que antecedem ou que acompanham o dar, o ofertar, o contribuir, o dizimar. E esses princípios estão na Bíblia do começo ao fim. E esse princípio que está aí hoje fala do princípio da obediência. E você vai entender que todas as vezes que a Bíblia fala, antes de falar dos outros princípios, fala do princípio do trazer, do dar, do dedicar ao Senhor dos seus bens. E quando você encontra alguém que é contrário, você vai ver que ele tem essa dificuldade nesse princípio da obediência. Normalmente são pessoas que querem ser autossuficientes, autônomas. São pessoas que acham que pode fazer aquilo do seu próprio jeito, não é? E não é do jeito que Deus fala. E esse momento é um momento de nós cultuarmos a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Aqui nós não temos aquele costume de pressionar até mesmo os membros da igreja, colocar pressão para que os crentes contribuam, para que os crentes dizimam ou ofertem. Nós trabalhamos com o princípio da conscientização da palavra. Se você não for conscientizado pela palavra,
Se o Espírito de Deus não guiar você nisso, não vai ser eu que vai fazer isso. Se você não tiver o entendimento pela palavra que você deve dizimar, que você deve ofertar, ser convencido pelo pastor, acho que não é a melhor coisa. Então, bom seria que você se deixasse convencer pela palavra, e assim você o fará com alegria. Você verá que não terá dificuldade em trazer no altar os seus dízimos e as suas ofertas. Você está tão somente atendendo um princípio da palavra. Coloquemos-nos de pé. Consagremos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Senhor, se nós temos algo para trazer aqui hoje, é porque o Senhor nos deu ontem. Se nós pudemos trabalhar ontem, é porque o Senhor nos deu saúde. Se pudemos trabalhar, é porque o Senhor nos deu trabalho. E se nós podemos vir aqui hoje, é porque o Senhor nos deu vida. Senhor, nós temos sido tão grandemente abençoados pelo Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê sempre um coração que entenda que melhor é dar do que receber, como disse Jesus. E que o trazer no altar nossos dízimos e ofertas é bênção, é privilégio para aquele que o faz. Porque está atendendo um princípio da tua palavra, o princípio da obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes. Não só no ofertar e no dizimar, mas dos princípios mais básicos da tua palavra. Sobretudo, no princípio do amar um ao outro e obedecer a tua palavra. Assim eu peço que tu abençoes o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
todas as vezes que eu ouço. E ouço quantas vezes for preciso. Deus toca meu coração através dessa letra, dessa música, que fala dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus que nos alcançou. Amém. As crianças, vou chamá-las aqui à frente. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 22, 23. Bendito Deus, que as nossas crianças saiam alimentadas e edificadas, e a nós outros aqui também, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 11, 23 a 34. Estava muito interessado em pregar essa mensagem, porque ela é uma sequência da mensagem que preguei o mês passado, aqui, se os irmãos se lembram. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem assentar. Fez minha água, por favor, Sol. Obrigado. Talvez vai depender dela por um tempo. Na mensagem que eu introduzi no mês passado, falando sobre a ceia, eu falei sobre o que uma pessoa faz quando ela quer que outros participem de um momento muito importante da sua vida. Disse que quando um jovem se forma, ele manda um convite de formatura e convida aquelas pessoas que ele gostaria que tivesse na sua formatura. Quando se casa, da mesma forma. E assim nós falamos a respeito dos diversos convites que existem, e cada convite visando um fim específico. A ceia, de alguma forma, é um convite de Jesus. É um convite que ele fez na véspera da sua morte àqueles crentes que estavam com ele e àqueles que viriam depois, com o passar do tempo, incluindo nós outros nos dias de hoje. E pensando na ceia como um convite especial de Jesus a mim e a você, eu tomei esse texto que fala a respeito da instituição da ceia, para falar sobre este convite. O que ele tem de tão especial assim? Por que a ceia é um convite tão especial assim? Em primeiro lugar, a ceia nos convida
a olharmos para trás. Por diversas vezes a Bíblia nos recomenda a não olharmos para trás, a não nos lembrarmos das coisas que para trás ficaram. Mas se você examinar o contexto, vai perceber que Deus está falando de coisas acontecidas no passado que não trazem nenhuma contribuição positiva para a nossa vida presente e muito menos para a nossa vida futura, e especialmente para o nosso relacionamento conosco mesmos, uns com os outros e sobretudo com Deus. Ao contrário dessas lembranças que só trazem amargura e dor, Jesus nos convida através da ceia a olharmos para trás e relembrarmos o que Ele fez por nós. Relembrarmos o que Ele passou para não apenas nos proporcionar uma melhor qualidade de vida, mas sobretudo para nos dar salvação e vida eterna. Este é o convite que Jesus nos faz através da ceia. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Mais do que um convite, a ordem de Jesus é para que aqueles que fazem parte da sua igreja, ao tomarem os elementos da ceia em suas mãos, possam olhar para trás e relembrarem o sofrimento que Ele passou, a morte que Ele sofreu e o preço que Ele pagou para que a nossa caminhada rumo ao inferno fosse interrompida e a nossa caminhada rumo ao céu fosse iniciada. Portanto, quando você tomar os elementos da ceia em suas mãos, que representam o sofrimento e a morte de Jesus, olhe para trás e veja o quanto Deus te amou, a ponto de dar o seu próprio filho para morrer em seu lugar. Como disse o apóstolo Paulo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Preste atenção aqui. Essa palavra é muito importante para o seu coração. Deixe qualquer distração que está do seu lado, celular ou qualquer outra coisa, e concentre-se na palavra que Deus tem para mim e para você nesta noite. Em segundo lugar, a ceia nos convida a olharmos para frente. Aqui eu estou fazendo só uma breve recapitulação, porque já falei sobre isso no mês passado. Na instrução que o apóstolo Paulo dá aos crentes de Corinto, ele faz menção das seguintes palavras de Jesus ditas a ele: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é mais do que um convite, é uma ordem expressa e clara de Jesus aos membros da sua igreja para que eles anunciem a sua morte até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha é um compromisso que cada crente tem de fazer conhecido o que Ele fez para nos salvar, do preço que Ele pagou para nos livrar da condenação do pecado e nos tirar das garras de Satanás e do inferno. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha é um compromisso que cada crente tem, que tem data de validade de vencimento, ou seja, até que Ele venha, mas não pode ser ignorada, postergada ou descumprida. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha é um compromisso que cada crente tem, é uma ordem que precisa ser obedecida no presente momento por mim e por você, porque há muitos que ainda não conhecem o amor de Deus, revelado em Jesus, que será conhecido através da sua pregação e do seu testemunho. Há momentos que Jesus vai ser conhecido pela sua pregação, o seu anúncio do que Ele fez por você na cruz do Calvário. Mas às vezes essa pessoa está tão próxima de você, que vai ser anunciada silenciosamente através do seu testemunho. Em terceiro lugar, a ceia é um convite de Jesus, porque a ceia nos convida a olharmos para cima. Além de nos convidar a olhar para o passado e para o presente, a ceia nos convida a olharmos para o futuro, para aquele grande dia em que Jesus aparecerá no céu, com poder e glória, para buscar os seus escolhidos. Ouça com atenção o que Jesus nos diz através do apóstolo Paulo: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É certo que Ele virá. Conforme eu lhes disse há poucos instantes atrás, a pregação do Evangelho tem prazo de validade. É até que Jesus venha para buscar a sua igreja. Depois disso não terá mais pregação do Evangelho. Mas até a volta de Jesus, nós precisamos pregar o Evangelho. Portanto, nos fala que Jesus vai voltar um dia. O historiador Lucas nos informa que quando Jesus começou a ascender aos céus e começou a ser encoberto pelas nuvens, enquanto os discípulos olhavam para os ares,
2 anjos vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disse as seguintes palavras: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus entre vós, que foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A partir de hoje, meu irmão, todas as vezes que você participar da ceia do Senhor, pense naquele glorioso dia em que Ele virá para nos buscar, ou naquele dia em que formos nos encontrar com Ele. Pense nisso. Portanto, a ceia é um convite que Jesus nos faz. Em quarto lugar, a ceia nos convida a olharmos para fora. Nos convida a olharmos para fora. A ceia é momento de união do povo de Deus uns com os outros e com Deus, e de relembrar o sacrifício do nosso Salvador, bem como de uma avaliação interior e fortalecimento espiritual de cada um de nós e da igreja como um todo. Nos dias de hoje, onde o número de crentes desigrejados, para não dizer desviados, é quase o mesmo de crentes igrejados, cresce cada vez mais o número de crentes que seguem a carreira solo no que diz respeito à ceia. Muitos pastores têm ministrado a ceia de forma particular para alguns crentes, não por causa de algum impedimento que justifique isto, mas por mero capricho ou preciosismo de alguns crentes que não querem se reunir com outros crentes para cultuarem a Deus juntos. Há poucos dias atrás, eu vi um pregador famoso convidar os seus telespectadores a prepararem a sua ceia particular em casa e participarem com ele na hora em que ele fosse ministrar a ceia pela TV. Como se isso não fosse um grande erro, muitos líderes têm instruído a esses crentes a ministrarem a ceia para si mesmos, como se este ato litúrgico fosse algo estabelecido e instituído por Jesus para ser feito de forma individual. Não, irmãos, a ceia não foi estabelecida por Jesus para ser participado de forma individual. Além das outras direções para as quais a ceia aponta e do convite que ela nos faz, ela também nos convida a olharmos para fora, a fim de percebermos que outras pessoas também fazem parte desse mesmo corpo de Cristo e que nós não somos uma ilha isolada. Conforme diz o apóstolo Paulo no capítulo 12, ainda da sua primeira carta aos Coríntios, nós podemos até ser membros diferentes. Você percebe no meu corpo, não há um membro diferente, até os meus dedos são diferentes. Mas na ceia nos alerta que nós não podemos nos esquecer e que nós fazemos parte do mesmo corpo que tem Jesus como cabeça. Por isso, não dá para celebrar a ceia do Senhor de forma individual. Aqui está pastor Davi, pastor Barbosa, quando nós saímos, e pastor Marcos, nós saímos do seminário, nós somos orientados a comprar um kitzinho de ceia para levar a ceia para os enfermos. São casos excepcionais, mas a ceia não é para ser ministrado normalmente de forma individual para as pessoas, porque elas devem participar de forma coletiva. Na vida cristã, há certas práticas que podem ser feitas de forma individual, como a oração. Jesus disse, olha, há certos momentos que até mesmo a oração deve ser feita de forma isolada, mas hoje muitos crentes preferem colocar no Facebook, não é, do que entrar nos seus quartos, fechar a porta após eles. Então a oração é para ser feita de forma individual. A Bíblia diz que se você quiser dar esmola, não deixe a sua mão direita saber o que a sua esquerda faz. Faz de forma secreta. Ninguém precisa ficar sabendo que você está ajudando as pessoas, não é? A menos que essa ajuda é para poder fortalecer a ajuda ao outro, mas não para poder se dizer, poxa vida, olha como quero que as pessoas saibam como que eu ajudo os outros. Não, a esmola deve ser feita de forma individual. O jejum também, Jesus disse que você não precisa ficar alardeando quando você fizer jejum. Lava o seu rosto para ninguém ficar sabendo. Poxa, como que o pastor Carlos está pálido, olha como que ele está desfigurado, deve ser porque ele está fazendo jejum. Não, passa um óleo no rosto, fica alegre e não deixe ninguém saber. E se preferência não vai na casa dos outros na hora de almoço. E aí pastor quer almoçar? Não, eu estou de jejum. Não, Jesus disse, essas coisas têm que ser feitas de forma particular. E eu poderia aqui falar de outras coisas, não é, que na vida cristã deve ser feita de forma particular. Mas a ceia é algo que deve ser feito de forma coletiva. A verdadeira essência da ceia do Senhor é a comunhão do corpo de Cristo. Os salvos em Cristo se assentam à mesa do Senhor para juntos celebrarem a obra redentora de Jesus no Calvário. O autor do artigo sobre a ceia no site Go Question foi muito feliz em afirmar que a ceia é uma refeição de comunhão.
a qual observamos até os dias de hoje e que é a mais alta expressão da adoração cristã. A mais alta expressão da adoração cristã. Por isso eu não consigo entender, irmãos, não consigo entender o crente que simplesmente tem conhecimento que hoje é o dia da ceia e por uma razão tão banal, tão simples, simplesmente se abstém de participar. Será que essa pessoa ainda não entendeu o propósito da ceia estabelecido pelo próprio Senhor Jesus? Ouça com atenção o que disse o apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, que não estavam levando a sério esta questão. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, não era a ceia do Senhor que estava ali, era a ceia de cada um de forma individual. Eles não tinham visão de corpo, de comunidade, de coletividade, por isso estavam participando de forma indigna, porque não entenderam que a ceia não é para cada um individualmente, mas é para o corpo. A ceia não é algo para ser feito de forma individual e egoísta, é algo para ser feito de forma coletiva, refletindo no seu significado, razão pela qual Paulo nos deu a seguinte instrução: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Isso nos fala de comunhão, isso nos fala de amor fraternal. Conforme muito bem afirmou o reverendo Hernandes em uma das suas mensagens, somos um só corpo, um só pão. Reunimos-nos como família de Deus, irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. O amor deve ser o elo que nos une. Na ceia, encontramos-nos com o Senhor e com os nossos irmãos. Na ceia, os céus e a terra se tocam. Aleluia. Meu querido irmão, pela importância que você dá à ceia, é esta a visão que você tem da ceia? É esta a visão que você tem da ceia? Pare um pouco para refletir. Ao longo desses meses que já se passaram, quantas vezes você já absteve da ceia? Os motivos que te levaram a abster da ceia, te levaram a ficar em casa simplesmente por algum motivo que não justificasse. Pensa, e a partir de agora toma uma posição séria na sua vida. Eu não vou abrir mão mais da ceia. Eu não sabia que a ceia era tão importante para Deus. Eu não sabia que Jesus dava um valor tão grande para a ceia como Ele deu, para que nós pudéssemos participar juntos. E agora, como eu, que sou beneficiário dessa graça, dessa bênção, posso me abster assim por qualquer motivo? Se Ele doou a sua própria vida para que eu pudesse participar junto com os demais irmãos, dizer juntos nós somos alcançados por essa graça tão grande. A ceia, um convite de Jesus, porque ela nos convida a olharmos para dentro. Nos convida a olharmos para dentro. Por entender que essa é uma das grandes dificuldades que o ser humano tem de olhar para dentro de si mesmo e fazer um juízo justo e equilibrado, o salmista Davi fez a seguinte oração no final do seu salmo de confissão: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele pede para que Deus o sondasse e trouxesse para fora o que não o agradava, porque ele sabia da inclinação que nós temos de sermos rigorosos com os outros neste juízo, mas completamente complacentes conosco mesmos. Ele não queria que isso acontecesse com ele. Daí ele dizer: não, Senhor, não eu, mas o Senhor, sonda-me. Sonda-me e mostra o que está de errado. E traga para fora aquilo que está de errado, aquilo que não te agrada, porque eu quero viver uma vida que te agrada. E eu não quero ocultar aqueles pecados que me agradam. Eu quero que o Senhor me ajude a trazer para fora aquilo que te ofende, aquilo que te entristece. Uma das grandes indignações de Deus contra o seu povo em tempos passados era porque ele não tinha coragem, atitude de parar e olhar para dentro, a fim de ver se não havia alguma coisa errada na forma de pensar, de agir, ou no relacionamento deles uns com os outros e, sobretudo, com Deus. Ouça com atenção a queixa que Deus faz contra o seu povo no livro de Jeremias, no capítulo 8, verso 6. Olha essa palavra. Diz assim: eu escutei e ouvi, disse Deus. Não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo
que arremete com ímpeto na batalha. Veja, ele não diz, ninguém há que se arrependa da sua maldade. Ele diz, não há ninguém que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Que fiz eu? Muitas de nós, maridos, sabemos o que a mulher faz. Muitos de nós, pais, sabemos o que os nossos filhos fazem de errado. Mas a questão não é o que a minha mulher faz de errado, porque isso eu sei. O que meu filho faz de errado, porque isso eu sei. A questão que Deus quer que eu traga para mim é, e você sabe o que você está fazendo? Você tem consciência do seu próprio erro? Você consegue ver muito bem o cisco no olho do outro, mas você não reparou a trave que tem no seu próprio olho? Você quer tirar de todo jeito o cisco que está no olho do seu irmão, mas acontece que tem uma trave seu. Que fiz eu? Essa era a grande indignação de Deus com o seu povo. E eu fico pensando, se às vezes essa não continua sendo a indignação de Deus conosco. Não há como se chegar a uma conclusão a respeito do que eu faço, se está certo ou errado, se eu não colocar tais atos e tais pensamentos diante da luz de Deus e da sua palavra. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que o padrão de referência não é a palavra de Deus. O padrão de referência é a vida do outro. Mas você já reparou que a vida do outro é nivelada por baixo? Você já reparou que Deus não chama você para medir, para ter como referência o outro, e sim Ele, quando Ele diz, sede santos, como eu sou santo? Ou seja, você quer tomar alguém como referência? Tome a mim. Porque se você tomar a mim, você vai ter uma visão correta de quem você é. Mas se você tomar o outro como referência, você vai cair de duas coisas. Ou você vai se sentir melhor, ou você vai se sentir pior. Mas nunca vai ter uma visão correta de fato quem é você. Não é? Não há arrependimento de pecado sem um reconhecimento do erro. E dificilmente haverá um reconhecimento do erro sem um olhar para dentro. Essa é uma das razões do porquê o apóstolo Paulo nos deu a seguinte diretriz, para não participarmos da ceia do Senhor de forma indigna, nos tornando réus do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não estava havendo discernimento do corpo de Cristo através da ceia pelos crentes de Corinto. A ceia transformou-se numa mera refeição, num mero banquete, num mero momento de se empanturrarem. Mas eles não tinham a percepção clara de que aquilo representava o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo feito por nós na cruz do Calvário, a sua própria vida doada para me salvar. E todas as vezes que eu participo, irmãos, com essa leviandade, sem ter a mínima consciência, a mínima reflexão do que de fato isso representa, eu corro esse mesmo risco. A gente vê essas coisas acontecendo nos dias de hoje, na igreja. Há poucos dias, e eu vou contar aqui não como demérito, contar apenas como um fato, eu recebi um pastor de uma outra denominação na minha casa, e ainda bem que não está sendo traduzido online, e ele me disse, pastor, eu vi duas cenas. Uma cena agora, esses dias atrás, que me emocionou. Eu disse, o que aconteceu, colega? Ele disse, na minha presença, os dois dos maiores líderes das igrejas brasileiras, das 4 maiores, os 2 das maiores igrejas, entraram e disseram, eu estou aqui para te pedir perdão por eu ter feito assim, 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 eu ter falado isso, tal.
Falei, que coisa bonita de se ver. Mas, por outro lado, ele disse, durou tantos anos. Falou a quantidade de anos que havia durado aquela inimizade entre esses dois líderes. Irmãos, a gente tem visto isso na igreja do Senhor Jesus. Pastores em inimizade com membros de igreja. Pastores em inimizades uns com os outros. Membros de igreja inimizados uns com os outros. Pais contra filhos, filhos contra pais. Crentes participando da ceia. E sabe o que alguns têm feito? Para não se tornarem réus do corpo e do sangue? Eu não tenho participado da ceia. E quem te disse que essa é a orientação de Deus para você? Omitir-se de participar da ceia? Não, querido. Em você não participar da ceia, você não está resolvendo o seu problema. Quando você não participa da ceia, para não incorrer no risco de participar de forma indigna e tornar-se réu do corpo e do sangue, você está se condenando da mesma forma. Por quê? Porque a orientação de Jesus não é essa. A orientação de Jesus é que seja reparado o erro. Você tem que perdoar sua esposa? Perdoa. Tem que perdoar o seu irmão? Perdoa. Tem que perdoar alguém? Perdoa. Tem que pedir perdão? Peça perdão. Tem que reconciliar? Reconcilie. Ele não precisa estar comendo mais na sua casa. Ele não precisa estar mais lá na sua casa todo dia. Mas o perdão tem que ser liberado. A comunhão tem que ser restabelecida. Para que você possa vir aqui e tomar o pão, comer do pão e beber do cálice de forma digna. Mas é preciso que haja o quê? Um autoexame, um olhar para dentro. Um olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque Paulo ordena o crente a examinar-se a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Ele faz isso pelo menos por 3 razões. Primeira, para que ele não deixasse de participar da ceia. A ordem é, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, em momento algum, há uma instrução para não comer do pão e beber do cálice. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você não tem orientação para não comer do pão e não beber do cálice. Pastor, mas a pessoa que eu estou não está aqui e tal. Não importa, põe a vida dele diante do Senhor e diz, eu vou consertar assim que chegar, mas coma do pão. Comece, conserta aqui hoje, mas coma. Demonstra que você está entendendo o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário feito por você. Segundo, por que Paulo nos ordena a examinar nós mesmos? Para que ele pudesse, com esta análise, descobrir se as suas atitudes eram compatíveis com o ato do qual ele iria participar, para que ele não viesse participar da ceia do Senhor de forma indigna e viesse atrair o juízo de Deus para si. Ou seja, eu vou me autoexaminar para ver se há alguma coisa que está precisando ser colocada em ordem. E assim eu vou fazer isso. E terceira razão, para que ele, descobrindo o ilícito, corrigisse e participasse da ceia do Senhor de forma correta e digna, com o devido discernimento do que ela representa. Portanto, seguindo o raciocínio do apóstolo Paulo, há vários motivos razoáveis pelos quais devemos praticar com mais frequência esse olhar para dentro, esse examinar-se a si mesmo. Primeiro, porque se examinarmos a nós mesmos e vermos se o que estamos fazendo tem a aprovação de Deus ou não, a chance de errarmos é cada vez menor. Segundo, porque se examinarmos a nós mesmos, dificilmente teremos tempo para ficarmos examinando e julgando os outros. Quem está preocupado em tirar a trave dos seus próprios olhos, dificilmente fica se ocupando em tirar o cisco que está no olho do outro. Terceiro, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros e sujeitos à censura e à disciplina do próprio Deus. Irmãos, sabe por que os crentes de Corinto fizeram o que não agradava a Deus? Porque eles enxergavam o defeito dos outros e ainda foram duramente disciplinados por Deus? Porque não tiveram cuidado de atender o convite que a ceia do Senhor nos faz,
de olharmos para dentro, de examinarmos a nós mesmos. E nesta noite, você está sendo chamado a olhar para dentro e examinar-se a si mesmo. E depois disso, com a consciência de que está fazendo com discernimento, comer o pão e beber o cálice com alegria, gratidão e louvor. Esse examinar está ligado à questão anterior, ou seja, examinar se da forma que está participando, se da forma que está participando não está pecando contra os seus irmãos na fé e, consequentemente, contra Deus. Paulo nos chama a examinar a seriedade do ato de participar da ceia como indivíduos que fazem parte de um corpo. Participar da ceia com qualquer forma de desunião é comê-la de alguma maneira de forma indigna. Eu quero concluir a mensagem desta noite, convidando os irmãos a relembrarem comigo os convites que a ceia nos faz e logo depois caminhar nessa direção para a qual ela nos aponta. A ceia do Senhor nos convida a olharmos para trás, porque olhando para trás, nós descobrimos o preço que Jesus pagou para nos salvar. A ceia do Senhor nos convida a olharmos para frente, porque olhando para frente, nós descobrimos outras pessoas que ainda não conhecem o amor de Cristo e precisa conhecer. Terceiro, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para cima, porque olhando para cima, descobrimos que aquele que subiu às alturas, um dia voltará para buscar a sua igreja. Quarto lugar, a ceia do Senhor nos convida a olharmos para fora, porque olhando para fora, nós descobrimos que fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, e que devemos viver em união fraternal. Por isso, irmãos, que eu fico assim, eu sou de um período, um tempo da igreja em que a gente chamava uns os outros de irmãos, mas com aquela sensação de que eram irmãos mesmo, de que a dor do um era a dor da gente. E até hoje, graças a Deus, isso não saiu de mim. E eu peço a Deus que a igreja que eu pastorei seja assim. E quando não acontece isso, só Deus sabe a dor que eu sinto quando eu vejo, às vezes, um irmão da igreja sofrendo, passando por alguma situação, e às vezes os outros não se importando, simplesmente vivendo a sua vida. Isso machuca aqui. O sofrimento de qualquer irmão nosso tem que ser o nosso. A dor de qualquer um tem que ser a nossa. Eu não posso estar bem, não posso me sentir bem, tendo um irmão que precisa da minha ajuda, e eu podendo ajudar, e não faço nada. Então a ceia me convida a olhar para fora. Veja os irmãos, não fazer como os crentes de Corinto, que não se importavam com os pobres, sabe? Juntava o grupinho dos ricos e comia a sua comida gostosa, farta, mas não dava a mínima para quem estava carente. Não pode acontecer, irmãos. Coisa dessa não pode acontecer. A ceia do Senhor nos convida a olharmos para dentro, porque olhando para dentro, nós descobrimos o que há de errado em nós, que não agrada a Deus, e corrigimos antes que outro nos corrijam. Que tal participarmos da ceia do Senhor hoje dessa forma? Quando o pastor Davi, daqui a pouquinho, for ministrar a ceia, quem sabe seria bom que nós parássemos para pensar: será que eu tenho olhado nessas direções? E antes da gente comer o pão e tomar o cálice, cada um pudesse pensar: eu estou participando dessa graça, desse meio de graça, dessa bênção, mas eu preciso olhar para fora, preciso olhar para cima, preciso olhar para o alto, eu preciso olhar para trás, eu preciso olhar para frente. Quantas pessoas que nos cercam, às vezes, durante a semana, a gente conta umas piadinhas, conta muitas histórias,
mas não fala nada de Jesus. Muitas homens e mulheres que são house cleaners aqui, às vezes não tiveram ainda a consciência de que vocês podem ser grandes missionários do Senhor. Você que trabalha na carpintaria, trabalha na construção, vê às vezes uma casa enorme, um casal de gente lá solitário, e que às vezes puxa conversa, que tem um vazio muito grande. E ali Deus está te dando a oportunidade de você falar de alguém que preenche aquele vazio, que é Jesus. Começa a embutir dentro de você essa percepção. Não é só o ganhar dinheiro. Não é só o ganhar dinheiro. É ser um agente do Senhor na vida dessas pessoas. Ao participar da ceia hoje, assuma esse compromisso. Não. Nesta noite, o Senhor me exortou que eu preciso olhar um pouco mais para frente. Nesta noite, o Senhor me exortou que eu preciso olhar para trás e ver o preço que Ele pagou. Eu não tenho dado tanto valor a isso. Curve a sua fronte. Que o Teu doce Espírito, Senhor, possa nos levar a esse nível de entendimento que às vezes nós não temos tido. Aviva as nossas vidas, Senhor. Aviva as nossas vidas. Às vezes nós nos sentimos tão bem, às vezes ouvindo uma pregação, uma palavra que nos edifica, que nos exorta, que nos encoraja. Mas quantas pessoas poderiam estar também sendo alcançadas, mas por omissão da nossa parte, muitas vezes nós não queremos ter o trabalho de ir lá buscá-las, convidá-las, orar por elas. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não temos entendido o propósito do nosso chamado. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais comprometidos com a Tua obra. Continua ministrando o nosso coração através da ceia nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Todavia. Meus amados, esse é um momento muito importante na igreja ou da igreja, porque afinal de contas é uma instituição. Há algumas ordenanças que nós observamos. A primeira, a pregação da palavra. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. A ordenança também do batizar. Fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a ordenança da ceia do Senhor, que devemos fazer em memória, ou seja, relembrar aquilo que foi feito. E como o pastor pregou hoje, nós precisamos olhar para trás. Mas o nosso alvo hoje é olhar para dentro da gente, para que não venhamos a participar de maneira indigna. Quantas pessoas muitas vezes não dão o devido valor? Nós precisamos pensar direitinho neste momento que é muito importante para a nossa vida. Como foi lido, porque no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Nós vamos convidar a igreja agora a se colocar de pé e vamos consagrar este pão com a finalidade de participarmos da ceia do Senhor. Senhor, temos em nossas mãos
Este pão, Senhor, que simboliza o corpo do Senhor, que foi entregue por nós ali na cruz do Calvário. Antes, porém, Senhor, o Senhor desejou comer a ceia com os seus discípulos. E, ó Deus, naquele momento de comunhão, o Senhor pegou um pão e agradeceu. Nós pegamos agora, Senhor, este pão em nossas mãos e queremos consagrar o pão e o vinho, para que seja agora, Senhor, oferecido e tenhamos a oportunidade de participar, Senhor. Participar do pão e do vinho, relembrando o que foi feito por nós na cruz do Calvário. Senhor, separamos agora este pão do seu uso normal, para ser oferecido agora à igreja, para que possamos participar, Senhor, neste momento de comunhão com o Senhor, neste momento de comunhão uns com os outros. E se alguma coisa, Senhor, interfere, impede, que venhamos a participar com a consciência limpa, que o Teu Espírito esteja agora trazendo à nossa memória e que venhamos a nos comprometer, como fomos desafiados nesta noite, a nos corrigirmos imediatamente, assim o mais rápido possível. Mas, Senhor, depois de nos comprometermos com o Senhor, participarmos e daí então, Senhor, podermos nos consertar, falar com quem precisamos falar, perdoar quem precisamos perdoar, ser perdoado por quem precisamos ser perdoados. Que em nome de Cristo o Senhor esteja agora, meu Deus, nos abençoando neste momento. Recebe a nossa gratidão. Tendo dado graça ao Senhor, pegou o pão, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Vamos imitar agora o nosso mestre e vamos participar dos elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor, que foi partido em nosso favor. Sozinho. Toda a igreja é convidada a participar dos elementos que serão oferecidos neste momento: o pão, o vinho. Todos aqueles que estiverem em comunhão com o Senhor Jesus, em comunhão com a sua igreja, independentemente da igreja, desde que seja uma igreja, a igreja do Senhor, todos são convidados a participar.
de haver dado graças, o Senhor pegou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E a ordem é para que nós façamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. Comamos o pão. Semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor tomou um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória, relembrando o que o Senhor fez. Seu corpo rasgado, partido na cruz do Calvário em nosso favor. O seu sangue derramado para nos redimir de todo pecado. Como consagramos, Senhor, o pão, vinho também agora separado do seu uso normal, para que possamos participar, que o façamos com a sua consciência, convictos da responsabilidade de estarmos agora, Senhor, participando deste momento de comunhão contigo e com a igreja, em nome de Jesus. Irmão Daniel, pode nos ajudar? Semelhante, depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Agradecemos, ó Deus e Pai, por este momento sublime na tua casa. Cremos, meu Deus, que o sangue
sangue foi derramado em favor, em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. E agora, Senhor, nós nos relembramos do ato praticado ali na cruz do Calvário, quando o Senhor não se negou, mas se entregou em nosso favor. Nos entristecemos, Senhor, pelo fato de que foi o meu pecado que te levou à cruz. Mas por outro lado eu me alegro, porque a morte não pôde deter o meu Senhor. Glorificado seja o teu nome, porque o Senhor venceu a morte e abriu, Senhor, a oportunidade para que nós pudéssemos voltar a ter acesso à tua presença. Louvado seja o teu nome. Que a tua bênção e a tua graça esteja sobre a nossa vida, Senhor, e que jamais venhamos, Senhor, a esquecer o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor nos fará, introduzindo-nos de volta à tua casa, em nome de Jesus. Amém. você é um desses que consegue ficar sem louvar o Senhor, mas é difícil demais ficar sentado em pé ali, vendo os irmãos louvar e você não abrir sua boca. Que angústia, que coisa horrível, meu Deus. Por isso o salmista falava, né? Deus, não encorta a voz, não deixa. É bom demais louvar o Senhor. Não sei como é que alguns ficam sem louvar o Senhor. Que coisa maravilhosa.
Quarta-feira nós vamos iniciar uma série nova de estudos sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o cerne do Evangelho. Se você quiser saber o que de fato é o Evangelho, de uma forma mais destrinchada, é o Sermão do Monte. Tem muita gente que não conhece a palavra, não conhece a essência do Evangelho. E eu gostaria de convidar você para que participasse. Eu tenho certeza que você vai crescer no conhecimento da palavra, vai se edificar, vai ser abençoado. Então, a partir da próxima quarta-feira, tá bom? E lembra, convida alguém para estar conosco na quarta, no domingo. Não é um irmão que não veio aqui hoje, olha, senti sua falta. Que bom seria ver você lá no próximo domingo. Encoraje para que esteja aqui conosco. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Um abraço, irmão. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus.